Meus amigos, e se eu pudesse dizer pra vocês que é possível medir o amor entre um casal, cara, o que vocês me diriam? Cara, não é possível, cara. A Nintendo no passado era muito louca, cara. Eles inventavam cada parada, mano. E eles ainda falaram que é um brinquedo, né? Então... Um brinquedo, não é só vendeu pra adulto. Mas, seu Coelho, você viu aí no Japão, cara, alguma coisa disso? Love Tester? Eu já vou até falar, né? Pra quem não sabe do que a gente tá falando, é o do Love Tester, um produto criado pela Nintendo, que você pode medir o seu amor com a sua pessoa amada. Cara, é muito engraçado aquele comercial que você me mandou, cara, que o casal japonês, eles pegam na maquininha, né? E aí eles vão se beijar, e aí corta na hora do beijo, porque não pode se beijar. O medidor de amor já tava lá explodindo. Explodindo já. Eles não tinham nem se beijado ainda. Só depois do casamento. Impressionante. Pô, mas era legal se eu tivesse um negócio desse na minha época de escola, meu. Ixi, ia ser coisa linda. Eu não sei como é que ele funciona mais ou menos. É muito bem, né? Acho que são duas bolinhas de metal, né? Um segura de um lado, o outro segura na outra bolinha de metal. E aí o medidor, ele mostra numa escala de 0 a 100, acho, qual que é o amor entre aquelas duas pessoas. Ele deve medir o calor da mão, alguma coisa assim. Calor, umidade, se é um número randômico, eu não sei. Mas eu iria molhar a mão e esquentar a mão no bolso pra poder... O Danilo já ia usar pra conquistar todas as menininhas da escola. Vamos medir o nosso amor. Desde pequeno usando cheat aí. Foi assim que eu conquistei a Karen. A verdade é que eu comprei o Love Tester e aí eu falei a Nintendo falou aqui que o nosso amor está no nível máximo. Ela, então a gente vai ter que casar. Ô Coelho, sabe o que eu fiquei imaginando, cara? Imagina um casal que já se amava, inclusive tinha família, tudo, comprou um negócio desse, na hora de testar lá, a ponteirinho nem se mexeu. Isso aí, dá por isso que não foi pra frente. A gente acha que a Nintendo é legalzinha, na verdade ela cria vários jogos, Mario Party pra destruir relacionamentos, Love Tester também. Aposto que só dava negativo, cara. Essa Nintendo é fogo, meu. Bom, e aí, pessoal, vamos? Eu sou o Danilo Veloso. E eu sou o Kikyo. E eu sou o Coelho, e aqui no Coelho Cast a gente fala de Nintendo. Coelho Cast, o podcast do canal Coelho no Japão. Meus queridos amigos e amigas, bem-vindo à 5ª edição do Coelho Cast. E hoje a gente tem um assunto muito interessante para falar, que esse cara é um dos maiores inventores do mundo. Ele já recebeu o prêmio como um dos 10 game designers mais famosos e mais importantes da história dos videogames. E o nome dele é Gunpei Yokoi, né? Às vezes muita gente fala Gunpei Yokoi, como a gente costuma falar no nosso querido português do Brasil, mas aqui no Japão é Gunpei Yokoi. E ele, acredite se quiser, foi o mestre do Miyamoto. Ele criou esse produto que nós estávamos falando aí do Love Tester, né? Ele é um grande inventor da Nintendo. E ele entrou de uma forma muito inusitada dentro da empresa, né? Conta aí pra gente, Danilo. Cara, talvez muitas pessoas ainda não saibam da importância de Gunpei Yokoi, que nem você estava dizendo, né? Para a indústria dos games. E ele talvez mudou completamente a maneira que a gente joga videogame nos dias de hoje. Falar um pouquinho da história dele, né? Ele nasceu em Kyoto em 41 e era em plena Segunda Guerra Mundial. Ele era filho de farmacêutico naquela ocasião e, aliás, foi uma criança que cresceu no meio daquele cenário devastador pós-guerra, né? E desde criança ele já gostava de montar ali seus próprios brinquedos, criar algumas coisas pra se divertir com os irmãos. Tem alguns relatos, né, que falam que ele era bem inteligente nessa parte. Mas ele gostava tanto de eletrônica, cara, e que os pais dele matricularam ele numa universidade. Ele acabou se formando em engenharia eletrônica entre 60 e 64, que ele estudou. E foi em 65 que, como você disse, que ele acabou entrando pra nossa querida empresa Nintendo, né? Pra ser engenheiro de manutenção da fábrica.
E é verdade. E depois que ele entrou em 65, ele ajudava como engenheiro, né? Ele ajudava a monitorar o funcionamento das máquinas. Então, pra quem não sabe, a Nintendo, ela começou fabricando brinquedos, né? Então, ela se tornou bastante famosa por um jogo de cartas. Então, ele entrou na Nintendo, e ele ajudava a ver se as máquinas funcionavam direitinho e tal. Então existe até uma lenda que ele entrou como faxineiro e tal, mas é um mito, né? Isso não ocorreu de verdade. E ele sempre trabalhou com essas invenções, e na Nintendo, né, ele teve liberdade para criação. Então, uma das invenções mais famosas dele foi uma extensão de mãos, né? Como que era o nome mesmo Era o Ultra Hand que você... Ultra Hand, exatamente. Ultra Hand. Então foi uma das primeiras invenções dele que fez bastante sucesso, assim. E depois disso aí nasceu, né, o Love Tester, aí nasceu outras invenções, né? Pois é, e eu vou te falar que isso é muito comum aqui no Japão. As pessoas, elas entram na empresa, elas começam a trabalhar numa empresa sem especialização. E eles se especializam dentro dessa própria empresa de acordo com o seu próprio mérito, o seu próprio trabalho. Então, aqui no Japão, eles têm uma cultura bem maluca de empresa. Inclusive, muita da história do Gunpei Yokoi se explica através dessa cultura de empresa aqui no Japão. A gente vai falar mais sobre isso. Mas já falando sobre esse início, muitas pessoas, elas, assim que saem da faculdade, sem experiência nenhuma, aliás, antes de sair da faculdade, o pessoal japonês já está procurando emprego, eles já fecham, enquanto eles estão no segundo ano da faculdade ainda, eles já sabem para qual empresa eles vão trabalhar assim que eles saírem da faculdade. Então a empresa já contrata com antecedência. E aí a pessoa entra lá, eles começam por baixo ali, de repente eu acho que foi isso que aconteceu com ele, ficou ali trabalhando na manutenção das máquinas, e ele foi mostrando que era um cara bem inventivo. E eu acho que a gente vai conversar sobre a Ultra Hand, eu acho que foi essa a grande prova dele. E aí ele foi crescendo dentro da empresa dessa forma. É verdade. A gente tem que lembrar também que a Nintendo naquela época era uma Nintendo completamente diferente, né? Da Nintendo que a gente costuma conhecer nos dias de hoje. Ela, naquela época, era a gerência, a geração da presidência, que era com o Yamauchi, era o terceiro presidente, né? Da companhia. E ela já tinha tentado se reinventar de todas as formas, cara. Passou por macarrão instantâneo, hotelaria, táxi, motéis, mas como o Rodrigo disse, realmente o core da empresa ainda eram as famosas cartas, Hanafuda, acho, né? Não sei se você já viu por aí essas cartas, Coelhos. Eu já vi, sim, essas cartas Hanafuda, e assim, tanto as versões da Nintendo quanto outras, claro que em lugares onde tem coisas antigas, e essas cartas, elas eram famosas porque as organizações Yakuza, né, a máfia japonesa, jogava muito essas cartas, eram as cartas de azar famosas da Yakuza. Então, a Nintendo fabricava cartas pra Yakuza, tá aí esse bônus aí pro vídeo. Cara, e a Nintendo tava buscando se achar nesse ramo de entretenimento, tanto que já tinha algumas conversas na Disney pra entender como é que eles ganhavam dinheiro com entretenimento, algumas cartas também saíram com as estampas da Disney, mas enfim, a história de Yokoi começa justamente quando o presidente Yamauchi presta atenção numa dessas invenções que ele fazia, entre os horários frios que ele tinha, né, na fábrica, né? E foi o que o Kikyo comentou. Era uma invenção ali que o cara tinha feito um braço extensor para ajudar ele em algum momento lá da fabricação das cartas. E quando o Yamauchi viu aquilo, achou genial. E ele tava caminhando pela fábrica, ele viu aquilo, ele chamou o cara e falou: foi você que fez? Foi. E ele falou: cara, qual é a possibilidade de a gente fazer isso em grande escala? Transformar isso num brinquedo, né? A ideia era transformar aquilo num brinquedo. E aí foi aí que o Yamauchi deu toda a carta branca pro Yokoi desenvolver o Ultra Hand, que a gente conhece agora como Ultra Hand, o brinquedo. E, cara, ali foi o marco inicial da Nintendo como uma divisão de brinquedos, e foi um estouro, cara. O Ultra Hand, ele foi um sucesso, ele vendeu mais de 1 milhão de unidades, e a Nintendo tava no páreo de brinquedos pela primeira vez, né? Com certeza, o Ultra Hand, pra quem não sabe, é aquela mão, aquele negócio que você aperta com as mãos assim e vai uma mãozinha mais longe. É difícil de explicar, mas eu acho que... A gente usava pra pegar coisa no bueiro, assim, quando caía. Exatamente. Brinquedo de criança, né? Acho que aqui ficou mais conhecido como mão mágica ou Magic Hand lá nos Estados Unidos. E é interessante esse fato, porque
foi basicamente isso que fez realmente a Nintendo entrar com força, né, no mercado de brinquedos, e esse brinquedo foi o que capitalizou de verdade a Nintendo. Então a Nintendo, ela tentou várias coisas, como vocês comentaram, e eles sobreviviam através das cartas, inclusive esse negócio da Disney também foi um contrato que a Nintendo fez, bem histórico, para fazer cartas de baralho com as caras da Disney, mas essa Ultra Hand fez tanto sucesso e que eles colocaram a Nintendo num patamar de dinheiro que eles puderam começar a investir de verdade em eletrônicos e em tudo que estava em alta na época, né? Na verdade, né, nessa altura do campeonato, ele já tinha um time dentro da Nintendo para desenvolver os produtos em brinquedos, ele já estava liderando essa divisão, e aí ele começou a criar outros produtos que não fizeram tanto sucesso assim, mas teve o Love Tester, que foi um sucesso, para os casais que a gente comentou. Tinha uma arminha de luz que ele também desenvolveu, que dependendo de se você acertava o alvo, o boneco reagia de um jeito. O Ultra Machine, que era o primo do Ultra Hand, né, que ele também lançava bolinhas para você rebater. Um aspiradorzinho, cara, de controle remoto, que parece o Roomba hoje, que a gente tem aí. Naquela época ele tinha desenvolvido algo assim. E, cara, tem até o Heliconga, que é tipo um tamborzinho eletrônico que fazia diversos sons, que a gente tem até depois o Donkey Konga, como que chama, Coelho? O do Donkey Kong lá? Donkey Konga. E vocês podem ver disso que o Danilo tá falando, que, assim, preparando para esse cast até a gente já sabia bastante sobre o Yokoi, só que a gente foi percebendo que esse cara, ele fez as fundações de tudo que a Nintendo é hoje, assim, tanto da filosofia quanto do próprio Miyamoto, e essas invenções antigas dele, como o Donkey Konga, quer dizer, esse tamborzinho, né, ele acabou virando Donkey Konga, essa arminha de luz que o Danilo tá falando, ela acabou virando a NES Zapper, né, aquela arminha do Nintendinho. E de repente até o aspirador de pó do Luigi's Mansion também veio dessa história da Nintendo aí com o aspiradorzinho de pó dele, né? Nunca se sabe. Tudo tinha um pouco de eletrônico, né, pessoal? Tudo tinha um pouquinho de eletrônico no que ele fazia, porque ele era também desse ramo, né? E como deu muito certo essa onda dos brinquedos que a Nintendo estava lançando, em 1974 eles decidiram começar a fabricar videogames, né? Então o Yokoi foi um dos primeiros game designers da Nintendo, né? Exatamente, Rodrigo. A Nintendo estava começando a colocar um pezinho lá nos ramos dos games também, nessa década de 70. O mercado de arcades no Japão estava começando a crescer cada ano ali. E ela fez aquela parceria com a Magnavox. E a Nintendo passou a distribuir o primeiro console feito na história, que era o Odyssey, lá no Japão. E em 75, ela lançou a primeira máquina de arcade dela, que chamava EVR Racing. Inclusive o Takeda foi o primeiro game designer da Nintendo e uma das únicas pessoas que queria convencer o Yokoi a entrar também para essa divisão de games na empresa. Mas o Yokoi, na verdade, ele nunca vislumbrou essa carreira de arcades para ele, pelo menos naquela época. É verdade, né? E o Yokoi tava numa viagem de trem-bala e ele avistou um cara mexendo numa calculadora, aquelas... acredito que seja uma calculadora científica, e se entretendo, assim, mexendo nos botões. E ele teve a brilhante ideia de lançar algo que tivesse essa mesma tela da calculadora, mas que fosse algo realmente para entreter, né? E não só para calcular. Então, em 1980, ele lançou o primeiro sistema portátil da Nintendo, que se chamava Game & Watch. E o nome do jogo era Ball. Era muito interessante essa invenção dele mesmo, né? Só uma curiosidade aqui, esse trem-bala no Japão se chama Shinkansen, né? Muita gente não sabe disso, mas... esse Game & Watch dele, essa invenção dele também, ela deu início a muitas coisas que a Nintendo viria no futuro, né? Que no caso foi o D-Pad, que é o Directional Pad, para quem não sabe, né? Aquele direcional em cruz que a gente chama. Também foi uma invenção documentada do Yokoi. E aquele formatinho do Game & Watch, né, que você dobra, ele é igualzinho um 3DS, né, com duas telas, uma em cima e outra embaixo, também foi a invenção do Yokoi. Ele já estava aí colocando a base do que a gente veria nas próximas décadas da Nintendo de invenção aí. E é incrível como esse Game Watch, ele perdurou no mercado por mais de 10 anos, cara. Vendeu mais de 40 milhões de unidades e tinha dezenas de modelos diferentes. Eu acho que ele teve quase 60 modelos de Game Watch, cara. Cada modelinho
aparelhinho tinha o seu próprio jogo, né? Vinha com um joguinho só, porque era desenhado para aquele jogo. E esse modelo que você comentou, com ele que vinha o D-pad, a telinha, que lembra muito o DS, eu acho que ele foi um dos últimos, um dos mais modernos que teve, porque nem todos tiveram a tela dupla, nem todos tiveram o D-pad, né? Foi uma grande evolução, na verdade, no decorrer desses modelos e desses 10 anos. Mas eu acho que esse aí, inclusive, quando ele lançou esse modelo com D-pad, com a tela dupla, foi para lançar o Donkey Kong, cara, lá dos arcades, ele adaptou pro Game Watch, foi muito de mestre, cara. Foi um pouco depois, isso na verdade, no meio do caminho teve a entrada do Miyamoto na empresa, né? Que inclusive é bastante interessante essa história também, porque o Miyamoto, ele não entrou como uma pessoa que era especialista em games, nem existia isso, né? A Nintendo tava inventando junto com outras empresas ao mesmo tempo ali o que era você fazer games, o que era ser um game designer, né? E nesse sucesso aí da Nintendo que tá trabalhando com o LCD, a Nintendo ela tinha lançado um jogo aqui no Japão e que fez muito sucesso. Eles lançaram também fora, lá nos Estados Unidos, e não fez muito sucesso. A Nintendo ficou com várias máquinas de arcade meio ociosas. Então eles pensaram, a gente precisa... É o Radarscope, exatamente esse jogo. E eles pensaram, a gente precisa retrabalhar essas máquinas de arcade e fazer alguma coisa com elas que vá dar bastante lucro. Então, a Nintendo resolveu contratar um cara que tivesse a mentalidade mais ou menos parecida com o Yokoi. Na minha cabeça, eu acho que o Yokoi deve ter até entrevistado o Miyamoto, né? Porque o Miyamoto, ele fazia umas coisas com uns puppets, né? Com umas marionetes. Ele gostava de inventar também umas coisas meio malucas, assim, meio nada a ver. E aí o presidente da Nintendo na época achou bastante interessante, contratou o Miyamoto e o Yokoi ficou de mestre do Miyamoto, supervisionando o trabalho dele. E aí já se sabe o que aconteceu na história, né? O Miyamoto acabou se tornando uma das pessoas mais influentes da indústria dos games. E junto com o Yokoi eles trabalharam na máquina de arcade do Donkey Kong. Cara, pra vocês verem como a coisa era louca, né? Era um puta sucesso o Radarscope, que nem você disse lá no Japão, Coelho. E a Nintendo, ela já tinha uma enorme dificuldade de penetrar aqui no mercado da América, né? Nos Estados Unidos, no caso, onde ela queria atacar. E você mesmo disse que a Nintendo não gosta de perder dinheiro, que nem a gente costuma dizer, né? E eu não sei, cara, eu concordo com vocês. Eu acho que o Yokoi, ele entrevistou o Miyamoto, deve ter conversado com ele ali. E não é como algumas pessoas dizem que o Miyamoto tava lá encostado, era o único cara disponível. Pega o cara lá, vamos salvar aquelas centenas de arcades que estão parados no estoque lá, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que não foi bem assim. De qualquer forma, cara, foi um sucesso, né? Os caras lucraram com Donkey Kong lá 280 milhões de dólares só nos primeiros 2 anos. A gente ajustando isso para a inflação de hoje, dá quase 700 milhões de dólares, cara. Realmente foi uma volta por cima que a Nintendo deu com essa estratégia, mas eu acho que o que ela mais ganhou nisso tudo foi a relação de Yokoi e Miyamoto, que na Nintendo foi maravilhosa. Eles viraram amigos e aí passaram a ser conselheiros um do outro e só bons frutos saíram daí. 2 grandes inventores que vieram de um background, né, de trabalho que não era relacionado necessariamente a videogames, né? Então é como essa filosofia do Japão da pessoa entrar sem especialização na empresa e se especializar lá dentro, né? Criar conhecimento através do trabalho e através de inventar. Nessa época, assim, toda, a Nintendo estava vendo que ela descobriu diversas coisas muito importantes. Então, uma delas foi que o videogame portátil é uma coisa que vendia muito, e ele não vendia só para criança, mas ele também vendia para adultos, porque muita gente precisava se distrair na rua. Ela aprendeu que o mercado americano é completamente diferente do mercado japonês, então eles precisaram se reinventar, trazer gente criativa, trazer gente com uma filosofia um pouco diferente para tentar chamar a atenção desse público dos Estados Unidos. Eles descobriram também nessa época que o que vende, na verdade, é o software, são os jogos, não são necessariamente grandes potências, né? Você tem um hardware com grande potência, a gente vai ver isso ao longo da história, e é muito importante deixar isso bem claro, que essas filosofias que a gente vê a Nintendo utilizando até hoje, foram criadas pelo Yokoi mesmo, porque tem até um termo hoje que é utilizado chamado pensamento lateral, que é essa forma que a Nintendo tende a agir,
de não seguir uma evolução linear, né, tipo de tecnologia. A gente, por exemplo, consegue pensar de forma linear, a gente sabe que daqui a 10 anos os consoles vão estar mais potentes e a gente consegue saber que os jogos vão estar mais realistas, porque muitas empresas seguem essa evolução linear. Só que a Nintendo, ela segue esse pensamento lateral, onde são esses produtos que, em vez de encontrar essa forma mais óbvia de crescimento, eles fazem uma análise bem mais profunda do que é a diversão, e eles tentam criar produtos que atacam isso usando tecnologias antigas, usando tecnologias que já são provadas e já são mais baratas no mercado. As coisas foram evoluindo, né? A Nintendo, ela tinha essa grande dificuldade de vender os produtos dela nos Estados Unidos, como a gente já falou, e o Famicom não foi diferente, cara. Com ele, ela também teve uma dificuldade absurda lá na Consumer Electronic Show de 85, antes de existir a E3, em que inclusive já falamos dela na edição sobre os maiores eventos de videogames pelo mundo e como a Nintendo costuma participar deles. Pessoal, fica o convite para vocês ouvirem essa edição. E a Nintendo montou lá o standzinho no evento, trouxe o Famicom, ninguém quis mexer naquilo, cara. Ninguém comprou unidade sequer. O console, eu não sei porquê, cara, os consoles não eram bem vistos nos Estados Unidos naquela época, sei lá. E aí a Nintendo, num golpe de mestre, cara, ela foi lá, deu uma remodelada no console, colocou ele num Nintendo Entertainment System, que a gente conhece hoje como NES, né? Empacotou ele com um revólver de luz, que já veio da herança lá do Yokoi, empacotou com um robozinho lá, o Robo, né? O Robbie, que também é invenção do Yokoi, e ambos os periféricos dele, cara, aí os americanos olharam pra aquilo e falaram, caramba, isso aí é brinquedo, não é console, deixa eu comprar isso aqui, vem cá. Cara, um sucesso maravilhoso, 62 milhões de unidades vendidas pelo mundo todo, sendo que mais da metade foi só os Estados Unidos que comprou. E aí durante a vida do NES, né, teve diversos jogos que a gente pode lembrar juntos aqui, que o Yokoi participou como produtor quando ele ganhou lá, quando surgiu aquela primeiro time de desenvolvimento da Nintendo chamada Nintendo RD1. E o Yokoi olhou para aquilo e ele começou a ver que ele começou a lembrar daquela viagem que o Kikyo falou. Ele falou, cara, Famicom também podia ter uma versãozinha do Famicom na palma de nossa mão. Ele começou a pensar naquilo. E então ele com o Satoru Okada, com a Nintendo Research and Development, começaram a criar, né, algo que fosse até mais parecido com o Famicom do que com o próprio Game Watch. Então eles queriam trazer toda a biblioteca de jogos dele para realmente, como você comentou, para a palma das mãos. E assim foi que surgiu o Game Boy. Cara, exatamente, né? Essa odisseia toda foi muito interessante, porque a Nintendo, o Famicom, né, que era muito famoso aqui no Japão, ele vinha com o D-pad, era a grande inovação dele, porque os videogames antigos eles só usavam aqueles manchezinhos, né, e nos Estados Unidos já tava naquele crash, né, e foi da indústria dos videogames, e por isso que as lojas não queriam vender o Nintendinho. E, aliás, foi nessa época que a Nintendo pegou o estigma de que vai falir. Desde a época do Nintendinho as pessoas falam que a Nintendo vai falir. Pra você ver só como são as coisas. Porque a Nintendo chegou lá e o pessoal não se interessou. Aí o Yokoi foi lá, colocou a arminha de luz, colocou o Rob, como vocês falaram. E aí eles falaram, não, isso aqui não é um console, isso aqui é um brinquedo, né? É uma central de entretenimento que hoje em dia é justamente o conceito do Xbox One, né? A central de entretenimento. A Nintendo tava fazendo isso lá em 1900 e bolinha. E aí também, né, veio com o D-pad e eles lançaram finalmente o Game Boy, que foi o grande estouro, né, do Yokoi também. Então a gente vê aí na história o tanto de produtos de extremo sucesso que o Yokoi ajudou a trazer aí pra Nintendo. E o Game Boy foi um produto interessante para eles, porque eles sabiam já, nessa época, que o que vendia mesmo era software. Então, o Game Boy, eles estavam numa época ali onde eles conseguiam produzir um produto portátil que fosse vendável, né? Que fosse relativamente barato. Isso. Porque tava rolando uma briga entre as empresas que produzem relógio. Porque nessa época, se vocês lembram, tava na moda aquele monte de reloginho com uma telinha de LCD. Então a produção de tela LCD tava barata. Só que era só aquele LCD de baixa qualidade, com tons de cores verdes, né? E a Nintendo falou, vamos utilizar isso para poder criar o Game Boy. E a gente precisa de uma coisa que seja perfeita pro portátil, porque a Nintendo já estava entendendo game design o suficiente naquela época para saber que os jogos que a gente joga no console hoje em dia são um pouco diferentes
da gente jogar na nossa mão, no nosso dia a dia rápido. E aí eles acabaram encontrando o Tetris, que eles pensaram, pô, esse jogo é perfeito para poder lançar junto com o Game Boy. E eles foram lá e conseguiram a licença para poder lançar o Tetris exclusivamente. O Yokoi, ele supervisionou todo o processo de produção de uma versão do Tetris para o Game Boy. E eles foram lá e lançaram o Game Boy junto com o Tetris, né? Um pacote. E isso foi um dos maiores sucessos da história dos games até hoje, que foi o Game Boy. E como eles eram atentos aos detalhes, né? Tinham outros consoles portáteis lançando ao mesmo tempo, como por exemplo o Lynx da Atari, só que eles precisavam de 6 pilhas para poder utilizar. Então a Nintendo... É verdade, cara. A Nintendo conseguiu, né, com... ali 2 pilhas, eram poucos recursos, então o Yokoi queria investir mesmo no entretenimento, né? Ali na pessoa conseguir levar aquilo pra qualquer lugar. Cara, obviamente os consoles da concorrência, os portáteis lá da Atari, da Sega, o Game Gear, enfim, eles eram muito superiores tecnologicamente ao Game Boy. Mas foi exatamente o que o Coelho falou há um pouco mais cedo nessa edição aqui, cara. O Yokoi, ele sabia de uma coisa que as outras não sabiam. Eles tinham que fazer uma coisa divertida pro cliente e muito barato pro cliente. Então, ele usou a filosofia Nintendo que ele criou e que é isso que tá difundido. Usar tecnologias mais baratas e difundidas de uma forma totalmente inovadora e divertida. E foi por isso que o Game Boy foi um sucesso. Cara, esse Tetris no bundle do Game Boy era o jogo da época, cara. Foi uma atacada de mestre, cara. Vocês sabem que quem teve essa ideia iluminada foi Minoru Arakawa, que era o presidente da época do Nintendo of America. E enquanto o Yamauchi falava que ia vender 25 milhões de unidades, o Arakawa falou, não, eu vou vender mais de 100 milhões de unidades se a gente colocar o Tetris junto. E ele tava certo, cara. Foi um estouro. E esse pensamento lateral que você falou, dessa filosofia do Yokoi, que foi perpetuado, inclusive, pelo nosso querido Satoru Iwata, né? É um processo diferente. Você falou que ele sabia de coisas que as outras empresas não sabiam, né? Porque parte do processo de você criar, né, usando o pensamento lateral, é uma coisa que eles chamam de soul diving, né? Você precisa primeiro concentrar no propósito fundamental do seu produto, né? A alma do produto. E isso permite você descartar todas as coisas supérfluas. Tem uma entrevista famosa com o Yokoi que ele foi questionado sobre a opinião dele dos jogos da época, né? E a resposta dele demonstra como que eles mergulham com a alma, né, no melhor que eles têm. Então o que ele disse foi o seguinte: há uma enorme variedade de jogos agora, mas pra mim, a maioria deles não são realmente jogos. Olha só, tem mais do que ele disse, mas olha só como que a gente pode traçar um paralelo daquela época pro que a gente tá vivendo agora, com muita gente comparando, né, quando pega a Nintendo e a Sony, por exemplo, fala que a Sony só tem filme e tal. Obviamente que existem diversos públicos diferentes que preferem coisas diferentes, mas a gente vê que essas filosofias, elas já vêm de muito tempo, né? Aí ele continua: a palavra jogo significa algo competitivo, onde você pode ganhar ou perder. Quando olho para os jogos recentes, vejo que a qualidade vem diminuindo e vejo cada vez mais jogos que querem dar a você uma experiência de um conto ou filme. Olha só isso, cara, uma rara entrevista na época do Yokoi, que já morreu há tantos anos atrás. Essa entrevista foi em 1997. E a gente pode traçar um paralelo para o que a gente está vivendo hoje, mais de 20 anos depois. Caramba, cara. Então o Yokoi, ele se tornou quase uma mega estrela, assim, né, da Nintendo, né, com esse sucesso todo que o Game Boy teve. A Nintendo acabou lançando outras versões do Game Boy, como o Pocket, o Color. E essa filosofia da Nintendo de criar versões, né, diferentes dos seus consoles que estão no mercado agora também veio da filosofia do Yokoi lá do Game Watch, né? Como o Danilo falou, eles lançaram várias versões do Game Watch e quando o Game Boy fez sucesso, também lançaram várias versões do Game Boy. Mas nem tudo são flores, né, Coelhão? Em 1993, depois do grande triunfo que a gente teve, né, do grande sucesso, do estouro do Game Boy, o Yokoi começou a trabalhar no Virtual Boy. Começou a introduzir o 3D assim, aos jogos e trabalhava com um sistema de parallax
Pra quem não sabe, o Parallax são várias imagens sobrepostas que se movimentam em velocidades diferentes. Mas o Parallax é basicamente isso. Então, é aí que as coisas começaram a ruir pro Yokoi, assim. Porque ele queria, na verdade, dar aquele efeito do que a gente chamaria hoje de realidade virtual, né? Ele foi se aventurar nessa idade de VR, até porque nos anos 90 começaram essas imagens 3D, começaram algumas coisas, os gráficos começaram a ficar melhores, né? Ele ficou com aquela ideia de colocar cada vez mais o jogador imersivo dentro daquilo. E era um projeto muito ambicioso pra época, ele tava muito à frente pra aquela época, né? Até por questões de custo, pra contornar essas questões de custo, e pra não deixar algo inviável, né? A cor do display do Virtual Boy, ela era vermelha e preta, totalmente, né? Porque eram as cores mais baratas e que deixavam o jogo não tão ruim de se ver. Na verdade, esse era o real motivo. Além do mais, cara, o VR, ele não era um VR real que nem você disse, né? Ele tinha esse efeito aí de scrolling e o headset dele não era portátil, tinha que ficar em cima da mesinha. É extremamente desconfortável com ele. Você chegou a jogar, Coelho, uma vez o Virtual Boy? Eu cheguei a jogar Virtual Boy, sim. Achei bastante interessante. Tem até um vídeo que eu vou numa loja de jogos clássicos aqui. O pessoal pode procurar no canal Coelho do Japão. E a gente testa o Virtual Boy. E esse efeito de Parallax é bem diferente do efeito de 3D comum que a gente vê hoje em dia, porque o efeito de 3D comum, ele manda a mesma imagem para cada um dos nossos olhos em ângulos diferentes e a gente tem essa noção de profundidade. Só que o efeito de Parallax, como o Kiko explicou, para dar o efeito de profundidade, ele faz o fundo e o que está na frente moverem em velocidades diferentes. Então você percebe claramente isso quando você está jogando o Virtual Boy. E é bastante interessante, na verdade, é bastante impressionante quando você joga um pouco, assim, mas eu acho que ele acabou ficando um produto que ele existiu no limbo, porque ele não era um videogame de mesa como os outros tradicionais, porque você não podia conectar ele na televisão, mas ele também não era um videogame portátil como o Game Boy, apesar dele ter um mesmo nome, né, Virtual Boy, porque você tinha que colocar ele em cima de uma mesa para conseguir jogar, e ele também não utilizava a melhor qualidade de imagem que você podia ter. Praticamente era uma prova de conceito que a Nintendo resolveu lançar como se fosse um videogame novo, mas faltou jogo, era caro também, faltou tudo, né? E como a Nintendo acabou confiando, né, no Yokoi, porque ele trouxe tanto sucesso pra Nintendo e ele acabou lançando esse produto que realmente foi um fracasso, se a gente pode chamar assim. Foi o maior fracasso da Nintendo, cara. É considerado o maior fracasso da Nintendo, da história da Nintendo. Vendeu realmente ridiculamente mal e pra mim essa é a maior ironia da história dos videogames. É um homem que conseguiu criar um dos maiores sucessos da história e também um dos maiores fracassos, cara. Não era barato, não era confortável e ele tampouco ele sacrificava o custo e o conforto pra ter um visual bacana. Eu acho que essa foi a primeira vez que o Yokoi traiu a sua filosofia e as coisas não foram tão bem assim. Pois é, eu acho que o Yokoi, nessa do Virtual Boy, ele sofreu a maior injustiça da história dos videogames até hoje, porque ele foi um cara que criou tantas coisas que fundaram a Nintendo, tanto em relação ao que fundou no dinheiro, né, que foi com a Ultra Hand, e também em relação à filosofia, com o pensamento lateral, e também em relação aos jogos portáteis, que até hoje é o que a Nintendo mais domina. A gente vê aí, né, o Nintendo Switch sendo um sucessor espiritual do próprio Game Boy, que foi criação do Yokoi, e tantos outros produtos que vieram da criação do Yokoi. Mas o Hiroshi Yamauchi, como a gente já conversou em um Coelho Cast anteriormente, ou num Digcast, ele era um cara cruel, ele era ruthless, como eles falam no inglês, assim como o próprio Steve Jobs é famoso por ser. Então ele não perdoa erros, e isso que aconteceu com o Yokoi acabou destruindo a moral dele dentro da Nintendo. O próprio Yamauchi, eu tenho certeza que virou uma fera com ele. Eu acho que o Yamauchi foi bem ruim com ele dentro da Nintendo, só que eles não demitiram ele, porque aqui no Japão, o que a história conta, né, é que o Yokoi ele acabou se demitindo da Nintendo depois disso. Ele acabou, inclusive, trabalhando com a Bandai para poder criar o WonderSwan, que era um concorrente do Game Boy, com um visual melhor, uma tela melhor. É muito amado por bastante gente esse WonderSwan do Yokoi, quando ele saiu da Nintendo. A história diz que ele se demitiu da empresa, né? Acontece que um comunicado oficial da Nintendo desmente a lenda que se criou na internet, dizendo que foi porque o fracasso do Virtual Boy
ficou nas costas do Yokoi dentro da Nintendo e ele resolveu se demitir por causa disso, né? E nesse comunicado da Nintendo, leia aí pra gente. Abre aspas. É verdade que o Mr. Yokoi realmente saiu da empresa, mas isso não tem nada a ver com o fracasso do Virtual Boy. Não há dúvida de que o Virtual Boy foi um fracasso, mas o próprio chefe da companhia disse que assumiu a culpa de começar a vendê-lo. O D-Pad e o Game Boy que Mr. Yokoi desenvolveu são incríveis. Um homem como ele levando a culpa por um dispositivo 32-bit e deixando a companhia por isso é completamente inventado. Só que, na minha opinião, isso é uma grande mentira da Nintendo. Isso é um super controle de dano que eles fizeram, porque a filosofia aqui no Japão é que não se despede pessoas. Não, a empresa tradicional aqui no Japão, eles não demitem ninguém. O que eles fazem? Eles tornam a vida do cara um inferno dentro da empresa pro cara meter o pé, o cara se demitir. E eu acho que, na verdade, foi o que aconteceu com o Yokoi. É documentado que ele foi... ele não teve nenhuma outra grande invenção dentro da Nintendo depois disso, e ele foi colocado para trabalhar em coisas que não tinham muita importância dentro da empresa, comparado com o cara que era o maior inventor da empresa na época, né? Junto com o Miyamoto. Ele só ficou fazendo trabalho de escritório, ficou resolvendo coisa, a vida dele lá ficou bem chata e ele resolveu sair. Eu acho que foi o Yamauchi que forçou ele pra fora da empresa, e não ele que se demitiu, igual esse comunicado da Nintendo quer fazer parecer. Eu já penso diferente um pouco de você, cara. Eu acho que ele sim já se planejava se aposentar quando ele fez 50 anos na Nintendo. Inclusive, ele tinha alguns relatos que ele tava querendo se aposentar. Eu acho que a Nintendo nunca expulsou ele ou forçou ele a se aposentar, como alguns relatos dizem. De certo que ele entrou numa onda de desmotivação, talvez até tenha ficado um pouco envergonhado. Enfim, não tem como negar que o impacto na sua imagem foi negativo demais, cara, devido ao fracasso do Virtual Boy, que na minha opinião não foi culpa do Yokoi. A verdade seja dita, ele nunca esteve preparado para lançar o Virtual Boy do jeito que estava. Ele até queria esperar para colocar todas as cores no aparelho, mas cara, ele foi forçado a lançar isso antes da hora, até porque a Nintendo já tinha gastado praticamente toda a grana dela no Nintendo 64, ainda não tinha previsão de lançar o Nintendo 64. Ela falou, cara, não aguento mais investir no Virtual Boy, lança isso do jeito que tá, traz o dinheiro que der, que eu quero continuar investindo no 64. Foi a estratégia que ela tomou, talvez, acho que foi um erro mais da companhia em expor o Yokoi do que do próprio Yokoi. Mas enfim, eu acho que ele se desmotivou e acabou chegando ao fim da carreira dele. Ele deve ter olhado pra trás, o Kikyo, olhou pra trás e percebeu, caramba, fiz muita coisa pela essa empresa, e eu acho que o Virtual Boy é uma prova de que eu não consigo mais ter aquela energia de invenções e de ideias que eu tinha antigamente. Ele até se provou errado para ele mesmo quando ele criou essa Koto Laboratory que o Coelho mencionou com a parceria da Bandai, mas eu acho que ele realmente quis sair, Coelho. Pois é, pessoal, acho que querendo sair ou não, foi uma história um pouco nebulosa da Nintendo, né? Que a gente não pode deixar de lembrar do legado que ele trouxe para todos nós, né? Gamers e jogadores, principalmente aos fãs da Nintendo. E infelizmente, no dia 4 de outubro de 1997, Yokoi e um parceiro, eles estavam dirigindo numa rodovia do Japão, mais precisamente a Hokuriku, e ele acabou sofrendo um acidente de carro com um caminhão e acabou falecendo, né? Com 56 anos. Foi uma morte bem besta, cara, porque eles sofreram um acidente até que leve com esse caminhão, Kiko. E eles desceram do carro pra ver os danos causados no carro, pra até falar com outro motorista, só que aí vieram mais 2 carros e atropelaram eles. O amigo dele, que inclusive era da Nintendo, teve só alguns ossos quebrados, mas Yokoi sofreu danos gravíssimos no segundo acidente e ele acabou morrendo no hospital mais próximo ali, 2 horas depois. Eu acho que nenhum da gente consegue lembrar como foi o impacto da morte do Yokoi na comunidade gamer em geral, né, Coelho? Naquela época, porque eu era pequeno. Aliás, se alguém lembrar, que tá ouvindo esse cast, alguém lembrar como foi essa história, como as pessoas reagiram, como a comunidade reagiu a isso, conta pra gente. Eu lembro, assim, eu era pequeno, mas tinha revistas na época e eles comentaram em revistas de games, né, sobre a morte do Yokoi, que foi uma pessoa extremamente importante para a indústria de games, mas mesmo naquela época eu acho que a nossa mídia, né, de games ainda era muito amadora, mesmo das revistas, então muita gente não sabia direito, porque a internet não tinha... Não propagava a informação tão bem ainda, né?
Mas eu acho que o que acabou ficando marcado foi muitos anos depois, quando todo mundo começou de fato saber mais sobre a história dele. E até tem pouca coisa em português sobre isso, por isso que a gente resolveu fazer esse cast para poder contar a história de vocês, dessa pessoa que foi tão importante não só para a história da Nintendo, mas também para a história dos videogames como um todo, no mundo. Mas a gente tem que lembrar do Yokoi e as coisas boas. Virtual Boy também foi uma coisa boa. Acho que a gente tem que pegar o fracasso e transformar ele numa coisa boa, né? O que aconteceu com o Yokoi foi realmente uma tragédia, algo que não tinha como premeditar ou alguma coisa assim. Eu acho que ele viveu a vida como um bom criador, né? Ele viu suas invenções por aí. E como esse legado persiste até hoje. A gente deve muito ao Yokoi, né? Depois acabaram lançando o DS, acabaram lançando o 3DS e até o próprio Switch, né? Inclusive em 2003 ele acabou ganhando um prêmio póstumo, né? De um Lifetime Achievement, com o próprio propósito dele, assim, né? Então ele continua vivo na Nintendo e ele continua nos trazendo coisas boas. Apesar de todas as invenções, games, desenvolvimentos, brinquedos, etc., eu acho que a maior contribuição de Gunpei Yokoi para a Nintendo e para a indústria dos games foi sem dúvida esse conceito, essa filosofia que é aplicada até os dias de hoje em todos os consoles da Nintendo. E teve até uma apresentação do Iwata, que a gente estava conversando um pouco antes de começar o cast, que o Iwata ele fala o seguinte: eu poderia falar para vocês uma lista de todas as especificações técnicas do console, cada marca de chip ou memória que utilizamos, mas eu não irei dizer por um simples motivo: eles realmente não importam. Então eu acho que essa filosofia que carimba a Nintendo e que faz a gente entender o que realmente importa quando a gente vai jogar videogame. E acho que se não fosse por Yokoi, talvez o NES nunca teria chegado nos Estados Unidos, pelo menos não com a mesma velocidade com ele. Pois é, muito obrigado, Yokoi. Você é o pai das nossas maiores paixões, que gostamos muito. Muito obrigado por ter sido o mestre do Miyamoto. Então, fica aqui o nosso tributo a esse grande mestre, Gunpei Yokoi, que trouxe tantas coisas boas aí pra nossa vida. Obrigado, Yokoi. Onde quer que você esteja, como fã Nintendo e como gamer, muito obrigado. Então, meus queridos amigos e amigas ouvintes, espero que vocês tenham gostado dessa edição especial do Coelho Cast, contando a história dessa pessoa tão importante. A gente quer muito saber qual foi a opinião de vocês. Conta pra gente nos comentários o que vocês acharam, se vocês sabiam da história dele, se vocês não sabiam, se tinham alguns detalhes que vocês aprenderam aqui nesse cast. Então, queremos muito saber o que vocês acharam, e eu queria muito agradecer aqui o nosso quadro de participantes tão especial e esperto, que fez uma pesquisa super legal para poder trazer aqui para vocês. Começando pelo Danilo. Vai lá, Danilo. Valeu, Coelho. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, uma edição muito boa aqui do Coelho Cast. Falar sobre essa lenda pra mim foi muito especial, foi muito bacana. E eu deixo aqui o meu salve pra vocês também. Apareçam lá no Twitter. Vou pedir pro Coelho deixar aqui o meu Twitter na descrição. Eu tô sempre batendo papo sobre coisas da Nintendo diariamente. Queria hoje deixar um salve especial também pro Barril. Dizer que sem ele aí a gente não conseguiria tocar esse cast. Porque ele, na verdade, foi o grande mestre aí pra gente fazer o que a gente tá fazendo hoje. E também agradecer ao Kiko por ter editado tão bem os casts ultimamente. Obrigado, Kiko. Valeu, galera, é isso aí. Muito obrigado por escutar esse cast. Eu também queria agradecer o Barril, que ele tá sempre comentando comigo ali o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer. E queria deixar um convite aqui para vocês aparecerem lá no Discord. E é isso aí, Coelhão. Valeu.
Um agradecimento mega especial também para os nossos patrocinadores do canal, né, que estão lá no grupo de patrocinadores lá no Discord, trocando uma ideia sem parar com a gente, e para as lojas apoiadoras aqui do canal também, que é a Big Boy Games, vendendo vários jogos com muita confiança e um preço muito bom, os links também vão estar na descrição, e a Elite Colecionáveis, que também vende action figures, estatuetas e todo tipo de colecionável nerd, muito legal, o link também vai estar na descrição. A nossa equipe de moderação lá do Discord, que tá sempre ajudando com tudo lá. E lembrando que os patrocinadores do canal têm acesso a um cupom de desconto muito legal da Big Boy Games, que o valor de desconto que você ganha num jogo de lançamento acaba sendo maior do que o valor de apoio aqui no canal. Então é muito legal aí, se vocês quiserem dar um apoio aqui pra gente no Coelho no Japão. O link pra entrar no clube aqui está na descrição, vocês podem clicar lá. E aí lá no grupo de patrocinadores vocês vão encontrar lá o cupom de desconto. Além de sorteios de jogos, sorteios de cartões de shop que a gente vai começar a fazer aí mensalmente a partir de novembro. E se vocês gostam de podcast de Nintendo e querem conhecer outros casts legais, eu convido vocês a conhecerem o Digcast também. Eu vou deixar um link para a playlist, que a gente participou de várias edições muito legais. E também o N-Blastcast, que é uma galera muito legal que fala sobre Nintendo. O link vai estar na descrição. Então, meus queridos amigos e amigas ouvintes, mais uma vez, muito obrigado por terem ouvido esse podcast. Esperamos que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Coelho no Japão e no próximo Coelho Cast. Um tapa aqui na pata do coelho para dar sorte e valeu! Valeu! Valeu!